Beleza, gente. Voltando, ó, só para vocês entenderem, né, por conta do motivo dessa pausa, o Zoom gratuito, ele limita 40 minutos para poder fazer os vídeos mais do que duas pessoas. E eu até tenho o Zoom pago, mas para gravação, se limitar a 40 minutos também, eu acho boa essa ideia. Então, eu consegui colocar no YouTube, senão os vídeos ficam muito pesados e eu não consigo colocar no YouTube. Beleza? Gente, vou abrir aqui para quem tiver dúvida sobre o trabalho. Gostaria que vocês perguntassem. Eu compartilho novamente a tela para tirar, mas vamos gastar aí 10 minutinhos para a gente poder falar da próxima entrega. Façam comentários aí, por favor. E Bruno, Ei, Douglas. Durante as apresentações que a gente fez do primeiro trabalho, teve umas divergências em relação aos índices urbanísticos. E alguns apresentou os índices que estavam constando sem a vetação do parque, né? E outros estavam com a vetação. Então, os índices que vocês devem adotar são os índices disponibilizados lá no AVA. Dentro de biblioteca, legislação tem o plano diretor. É o que foi o plano diretor aprovado pela prefeitura, que estava em vigor antes do prefeito barrar, que atualmente está barrado. Nada se constrói dentro do parque tecnológico. É proibido atualmente. O plano diretor foi barrado para isso. Só que antes do prefeito barrar, foi aprovado e foi entregue a minuta de lei. Inclusive, está no site até hoje da prefeitura o plano diretor atual. Então, a gente vai considerar como se tivesse sido aprovado, porque a não aprovação dele é por questões políticas. Inclusive, acho interessante a gente exercitar esse plano diretor e pode ser uma contribuição da escola para simular, né, o que está sendo de fato interessante, proposto ou não. Beleza? Bruno, eu tenho uma dúvida. Sobre aquele terreno, né? A gente tinha 2 terrenos. Sobre qual terreno a gente vai trabalhar? Porque a gente escolheu 2, não é? Mas não ficou definido qual dos 2 terrenos seria. Ou a gente está livre para escolher? Na orientação, na maior parte dos grupos, a gente já definiu. Se o seu não foi definido, vocês já podem escolher e vocês têm que justificar. Então, em teoria, vocês já escolheram na apresentação, porque eu não abri a apresentação de cada um ainda. Mas, dentro dessa apresentação que vocês entregaram ontem, o objetivo era vocês elencarem o terreno e justificarem a escolha do que será projetado. Tá. No caso, a gente vai desenvolver toda essa apresentação em cima do terreno. A gente vai utilizar aquele template que você colocou do CAD, né, que eu vou tentar passar para o Revit. Então, essa parte agora vai ter apresentação em pranchas? Não é obrigatório ainda. Nessa parte, vocês vão estar ainda fazendo no PowerPoint, porque é um estudo de massa ainda, que eu vou mostrar daqui a pouco exemplos de estudo de massa que eu desenvolvo. É comum a gente apresentar o conteúdo de projeto em estudo de massa em A3 também. Quem quiser formatar em A3, estudo preliminar, estudo em A3, pode ser. Mas eu sugiro que vocês façam ainda no PowerPoint. Tá, obrigada. Douglas, ficou claro aí o negócio do plano diretor? Sim, eu vou abrir lá no AVA. Vamos no AVA, é importantíssimo pegar o do AVA, mesmo que já tenha antigo, que já pegou do site, que pegou com alguém, não considero só considero que eu disponibilizei. Essa questão que você comentou com a Mônica agora do A3, o PowerPoint a gente consegue trabalhar com 3 também, né? Também, vocês podem, por exemplo, pegar o PowerPoint, colocar ele em slide A3 e fazer o carimbo do estudo, né, bonitinho lá, com a logo da Católica. Eu acho que é legal essa padronização, ela é bem-vinda. Sobre a outorga, Sim. você poderia falar alguma coisa? Beleza, eu vou abrir aqui o plano diretor que eu disponibilizei para vocês. Deixa eu ver se primeiro vou baixar lá no AVA logo, só um instantinho. Para quem não lembra, o plano diretor ele está na pasta bibliografia, normas, não, normas não, desculpa.
bases. Cadê o nosso plano diretor? Eu acho que ele estava em bases, Bruno. Em bases? Eu Se não acho que tiver, sim. gente, eu vou colocar de novo aqui. Por algum motivo eu devo ter deletado sem querer. Ah, tá. Ele tá aqui, para falar a verdade. Ó. Link para o site. Link para o site. É aqui que vocês devem baixar. Então, ó, porque ele era muito pesado, por isso que eu não coloquei. No site, você poderá baixar o plano diretor e os anexos. A gente vai entrar nesse endereço aqui, vai ser bem rápido, tá? Vai apertar OK. Nele, no site da prefeitura, né? Site oficial, fala sobre o novo plano diretor, aprovado em 2018. Existe a publicação do Diário Oficial, que vou apertar para fazer o download, tá aqui. Além disso, existem os anexos. No anexo, eu vou pegar o anexo, ó, esses aqui são anexos importantes, tá? Zoneamento urbanístico, zoneamento de altura, e existe de ocupação do solo, que é o que a gente vai usar. Vou pegar o anexo 9. No anexo 9, é o controle de índice urbanístico, e lá, por último, é a ZPT. Então, aqui, ó, índice de controle urbanístico, na área da ZPT. Tem todas as observações aqui necessárias, que são as outorgas. Resumindo, né, vocês vão desenvolver um empreendimento não residencial, né, 2,75. Porém, ele podem ter essas observações aqui, ó. Aí essas observações que vocês precisam ler com atenção. Caso você deseje ter mais do que 2,75, para atingir o coeficiente máximo, deverão ser cumpridas as medidas previstas nos itens 14 ao 24 deste anexo, cuja aprovação será mediante a CTA, que é o órgão de análise da prefeitura, análise urbanística, tá? Então, do 14 ao 24. Do 14 ao 24 são as outorgas. Por exemplo, eu quero usar 2,75. Se eu não usar os itens do 14 ao 24, eu só vou usar coeficiente 2. Compreendem isso? E então, do 14 ao 24, vocês devem colocar edificações 30% de sua área cobertura no teto, ou seja, se eu botar teto verde, eu ganho já meio de coeficiente. Se eu usar 20% de taxa de permeabilidade, que o mínimo é 10, eu ganho 0,2. E por aí vai, cada coisinha dessa. O ideal é vocês debaterem quais são os itens que vocês acham necessários, que são importantes, e utilizar. No AVA, eu sei que eu coloquei também, deixa eu ver aqui. Esse apresentações aqui, ó, estudos EPT, eu disponibilizei para vocês. Lá ilustra de forma mais... Lá contém as outorgas, não todas necessariamente, tá? Mas é o início das outorgas, de forma ilustrada. Então, eu vou abrir aqui só para vocês verem. Essa apresentação, aí lá embaixo tem as outorgas. Aqui, ó, por exemplo. Outorgas. Não interpretam esse PowerPoint como uma lei, tá, gente? Isso aí foi um PowerPoint de apresentação que a gente fez para a prefeitura para justamente ajudar a construir essa lei. Então, podem ter coisas que são idênticas e podem ter coisas que foram excluídas e coisas que foram alteradas. Existem todos esses aspectos. Exemplo aqui, ó. Propostas de índice obrigatórios, 20% de taxa de permeabilidade. Foi justamente o que está lá na lei. Esse foi um item que foi aprovado pela prefeitura. 50% da área da calçada frente ao imóvel deve ser sombreada por árvore. Aí a gente vai lá avaliar na lei se isso... Deixa eu voltar aqui na tela. 50%. Será que tem isso aqui em algum lugar? Acho que não. Então, assim, resumindo é isso. Do 14 ao 24 são as outorgas.
Nelas vocês vão poder ler, vocês devem ler com atenção e trazer as dúvidas para mim, se tiverem dúvidas de interpretação. E, além disso, abrir o arquivo do PowerPoint e dar uma lida na parte final, que ilustra um pouco essas outorgas. As outorgas mais interessantes, na minha opinião, são essas aqui, ó. Quer ver? Recuo de 1 metro de fechamento de área não edificante. A permeabilidade de 20%, 50% da área com vegetação. Terraço jardim, né? Foi visto. Ligado à sustentabilidade. Energia renovável, sistema de reaproveitamento de água. E essa questão da qualidade urbana, para mim, é fundamental. É muito enriquecedor para a cidade isso. Fruição pública, ou seja, o que é a fruição pública? É você fazer espaços entre edifícios de forma aberta, que seriam as ruas particulares, mas que, na verdade, elas são públicas, né? Isso faz com que, para os grandes empreendimentos, tenha circulação de pessoas. E criam esses espaços públicos também bastante convidativos. Rose, ficou um pouco mais claro aí? Sim, obrigada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Vamos aproveitar aí. 7h30 eu começo a falar das outras coisas. Tudo entendido? Quase pronto? Bruna, então, aproveitando sobre esse assunto de fruição pública, no exemplo ali da sua apresentação, ela está aberta. Como um exemplo da nossa referência arquitetônica é integração entre blocos, deixando a fruição pública, porém ela vai estar coberta. Nesse caso, seria atendido por essa... Eu acredito que sim. É como se fosse o MASP em São Paulo. Ele tem uma fruição pública que é sobre pilotis. Brasília também, né? O plano piloto. Então, existem as edificações elevadas que são realmente públicas. Claro que há um controle, uma segurança muito mais de controle, não de barreira física, né? Mas de vigilância, e do que, de fato, a arquitetura tendo objetos de controle. Então, a fruição pública ela tem que ser pública mesmo, seja ela coberta ou não. Valeu, obrigada. Aí, gente, nas próximas orientações, eu vou fazer o seguinte: na quinta-feira, no primeiro horário, eu vou orientar de forma coletiva, ou seja, eu quero que vocês leiam e tragam dúvidas gerais para serem debatidas com a turma, porque até espero, na verdade, vocês me mandarem dúvidas antes. Pode ser no WhatsApp mesmo, a gente faz uma lista das dúvidas e aí eu vou debatendo essas dúvidas gerais, porque senão vai ocupar muito tempo de dúvidas repetidas. E aí a gente consegue orientar melhor de forma individualizada, tá? Nas orientações vão ter momentos mais coletivos, que são de debates, de orientações, de dúvidas gerais, e momentos mais individuais, que são videoaulas particulares, né, para que cada grupo consiga evoluir o trabalho individualmente. Mas isso para a próxima aula já, então? Quinta-feira? Na quinta-feira eu gostaria que vocês já avaliassem o trabalho e elencassem as principais dúvidas, os principais questionamentos, se tiver algum questionamento ou comentário. Essas dúvidas vão estar surgindo também durante a orientação, não tem problema nenhum, tá? Mas é mais para a gente para vocês, eu não quero que vocês cheguem na quinta-feira com 0, tem nada. Já começam no mínimo, por exemplo, programas de necessidades, interpretar a legislação, principalmente a legislação, os quais índices de fato vocês estão interpretando corretamente, sobre as fruições, sobre as outorgas, né? Então tem bastante coisa aí. Trazer referências de diagramas que vocês desejam usar. Professor, eu gostaria muito de ilustrar o meu trabalho dessa forma, só que eu não sei quais são as técnicas, quais são os programas, mas aí eu posso comentar um pouco como chegar lá. Fechou? Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou
Ó, quem tiver microfone, vou fechar. Eu vou dar mute aqui. Eu vou apresentar um material para vocês. Deixa eu botar aqui. Vamos lá, é o seguinte. Eu fiz uma apresentaçãozinha simples aqui, que ilustra um pouco, que fala sobre o processo de projeto, né, o fluxo de forma geral, e ilustra um pouco exemplos de cada etapa de projeto. Eu vou, no mínimo, chegar até o projeto de estudo preliminar. Talvez o projeto legal e o projeto básico a gente apresente daqui a 30 dias, que vocês já vão ter concluído o estudo preliminar. Eu pego exemplos de projetos que a gente desenvolveu, que aí fica fácil para vocês ilustrarem se são casos reais, tá bom? E eu vou disponibilizar esse PowerPoint, não necessariamente na íntegra, 100%, mas boa parte dele, porque alguns projetos são mais confidenciais e tal, mas boa parte dele eu vou disponibilizar para vocês já amanhã. Para vocês entenderem, o fluxo de projeto, de forma bem simples, ele começa, né, lá no cliente, que é o briefing, onde o cliente começa a montagem do programa de necessidades. O arquiteto, ele já vem com o que vocês fizeram, né, no estudo de viabilidade, que é essa primeira caixinha preta, ele já vem estudando o briefing junto com o cliente e, através do briefing, ele define de fato o produto que vai ser feito e faz uma compatibilização com a legislação. Esse é um momento que, às vezes, o arquiteto nem está 100% contratado. Ele está fazendo estudos de riscos, por exemplo, que é muito comum, principalmente para o mercado imobiliário. Infelizmente, isso é uma prática que algumas grandes construtoras desenvolvem, né? Não só, acho que a palavra certa, infelizmente, não é mais correta, não. Mas é uma prática comum de se fazer, onde o arquiteto faz um estudo para os clientes em potenciais ou para os clientes parceiros, onde o cliente ainda não comprou o terreno, mas ele quer ver o que cabe ali antes de fazer a compra do terreno, certo? Por exemplo, a Google quer comprar um terreno. Antes dela comprar um terreno, ela vai fazer um estudo de viabilidade, para ver se precisa, se vai caber tudo que ela deseja ali ou não. Então, o arquiteto ele já vem participando neste momento, né? Existe o economista, existe o arquiteto, que são duas pessoas chaves, e o corretor de imóveis, chaves neste momento. Aí depois existe o estudo de arquitetura, o estudo preliminar, o desenvolvimento da aprovação dos projetos, o projeto básico, o pacote de projetos executivos, o orçamento e a execução da obra. Em todos esses aspectos, um primeiro momento ali ocorre a integração dos projetos de arquitetura e engenharia, né? Ou seja, enquanto você vai estar fazendo e aprovando o projeto arquitetônico, é comum as instalações, o projeto estrutural, eles entrarem no estudo preliminar. Ou seja, já há um lançamento de pilares, já há um lançamento de shafts, de áreas técnicas, tudo no momento do estudo preliminar para garantir uma arquitetura já mais correta e não ter reaprovações posteriores. Claro? E aí, depois da aprovação, há o projeto básico e executivo de cada uma dessas disciplinas. Eu vou destacar um pouquinho cada um aqui. O estudo de viabilidade, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção neste momento, que é o que vocês estão fazendo, tá? Ele é justamente para poder avaliar a viabilidade do empreendimento no terreno. Aqui é um exemplo do que eu entreguei para um cliente, de uma construtora lá de Guarapari, onde ele estava avaliando qual é a capacidade construtiva de um edifício residencial para esse terreno aqui. Então, aqui é um exemplo de entrega, é uma prancha 3, né? Poderia ser um PowerPoint, onde tem um carimbo conceitual, tem um corte esquemático, poderia estar indicando aqui onde é o pavimento de cada coisa, subsolo, térreo, área de lazer. Eu não sei aqui se é a área de lazer na cobertura ou no pilotis. Eu poderia ter utilizado, ficaria mais claro. Onde eu estou localizando o terreno, o zoneamento do terreno e os índices deles. Ou seja, é como se fosse um memorial simplificado, um memorial descritivo dos documentos que eu estou analisando. Isso é fundamental para vocês tanto mostrarem para o cliente, né, para passar segurança, dizendo que você viu e está aqui, quanto também para vocês revisarem o trabalho da sua equipe.
Depois deste momento onde a gente faz a leitura da legislação, da escolha do terreno, a gente vai fazendo simulação da ocupação do prédio no terreno. Aqui são 3 exemplos de ocupações diferentes. A primeira simulação, a gente buscou desenvolver o máximo possível de taxa de ocupação, que é 60%, se não me engano, ou seja, deixar o prédio ocupando o máximo possível do terreno. Isso faz ter apartamentos maiores e mais gordos, né? O prédio fica mais gordo, com menos pavimento. E aí, através do CUB, que é o custo unitário básico da construção, onde a gente acha quanto que constrói por metro quadrado, em torno de R$ 1.500 metro quadrado, a gente multiplica a área construída vezes 1.500, deu 20 milhões. O valor de venda, 20 milhões vezes o metro quadrado de venda de Guarapari. Eu acho isso no Zap Imóveis lá. Se vende em Guarapari, R$ 7.000 o metro quadrado. Então, a área construída vezes R$ 7.000 metro quadrado, 41 milhões. No final das contas, sobrou 22 milhões de VGV, que é o valor geral de venda, né? Além disso, não é o lucro da pessoa. Tem que pagar os projetos, tem que pagar imposto, um monte de tributos e custos operacionais para ele conseguir vender esse apartamento. O segundo e o terceiro simulação já são procurando desenvolver uma simulação de maior número de pavimentos, ou seja, meu foco não era fazer a taxa de ocupação, e sim desenvolver um edifício mais vertical. Economicamente era mais viável para este empreendimento e dava mais quantidade de apartamentos. Inclusive, o VGV seria maior. Aqui tem 22 milhões, aqui deu 27 milhões, porque eu consegui explorar a maior quantidade de apartamentos com varandas, áreas privativas, por aí vai. Um aspecto interessante foi o seguinte: com o cliente, a minha sugestão foi desenvolver projetos de 3 quartos e 2 quartos, ou seja, cliente, eu analisei aqui e acho que é interessante para este prédio ter somente 2 tipologias, 3 e 2 quartos. Ele avaliou e falou: Bruno, eu quero que tenha a inserção de 1 quarto. Eu quero que 1 quarto tenha dentro do empreendimento, o que não é muito comum ter uma diversidade tão grande no mesmo empreendimento. Mas aí ele justificou. Vocês conseguem me dizer aí o porquê que deveria ter 1 quarto nesse empreendimento lá em Guarapari? Turma? Você quer saber se é viável, Bruno, ter 1 quarto? Eu quero saber por que ele escolheu de ter 1 quarto. Vocês imaginam por que ele quis ter 1 quarto? Para os solteiros, né? Para quem vai de veraneio, famílias pequenas, Airbnb, sei lá, tem muitas linhas que ele pode ter. Foi para investimento? É por aí. Então, um quarto aluga, rápido. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pode ser aquela questão de locação, né? Porque hoje tudo é para você locar, assim, né? Praticamente é carro, é casa. Isso aí. É isso mesmo, gente. É por aí o caminho. Olha, para você ter ideia, que o arquiteto participa na montagem do produto. Eu trago esse exemplo justamente para ilustrar isso, né? O construtor, junto com o corretor, falou o seguinte: Bruno, em Guarapari, especialmente, ter 1 quarto e ter essa diversidade é muito boa. Porque tem gente que vai querendo comprar 3 quartos, mas não tem dinheiro e compra o de 2. Quem vai querer comprar o de 2 não tem dinheiro e compra o de 1. Porque o perfil dos compradores são muito pessoas que moram em outras cidades. Então, são apartamentos de veraneio. É o segundo apartamento, é a segunda casa, né? Não é a casa principal deles. Então, é importante ter essa diversidade. Esse é um aspecto de ser acessível, né? Um segundo aspecto é que o 1 quarto vende mais rápido. Então, você vai encher o apartamento, encher o prédio, mas já dizer que tem gente morando. Que é muito ruim você ser o primeiro morador e, né, você fica meio receoso que vai demorar a encher o prédio, né? Às vezes causa um aspecto de insegurança, né, tudo mais. Então, os apartamentos mais acessíveis, eles vendem mais rápido e aí você enche o prédio também de forma mais rápida. E o terceiro aspecto, por ser de turismo, as pessoas realmente querem comprar para alugar, né? É uma região turística. Então, hoje é muito comum as pessoas não comprarem o apartamento para morar,
mas alugarem para morar ou alugarem para o veraneio. Eu mesmo, por exemplo, quando eu tiver condição de comprar uma casa de veraneio, é muito mais fácil a gente alugar, porque nos próximos 5 anos eu vou querer estar passeando em Guarapari, nos outros 5 anos eu quero passar em outro local, né? Ou seja, a gente tem muito mais liberdade para poder escolher aonde vai passear do que se concentrar em apenas um local e ficar preso a este local. Então, através do Airbnb, através de plataformas colaborativas, né, que aproximam o cliente e o fornecedor, né, ficam mais fáceis de você utilizar esse serviço. Então, de fato, foi escolhido esse último empreendimento aí, mesmo que ele dê um VGV inicial menor, que seria de 6 milhões, 5 milhões a menos. Mas isso no montante não interferiu muito. Falei, não, o perfil do empreendimento tem que ser esse, que é de 3, 2 quartos, 5 quartos. E o interessante foi que eu, como arquiteto, consegui contribuir, né, mesmo não sendo assertivo no primeiro momento, mas consegui contribuir e participar dessa tomada de decisão. Isso que é importante vocês entenderem. O arquiteto, ele participa dessas tomadas de decisões, beleza? Hein, Bruno? Pode falar. Nessa etapa aí, você já estava contratado ou ainda faz parte daquela etapa inicial? Nesse momento eu não estava contratado, eu estava contratado de outro empreendimento. Como é um cliente que eu já desenvolvo o projeto, eu assumo esse risco. Certo, mas nessa etapa aí você já teria que ter feito uma análise da distribuição, por exemplo, do apartamento tipo. É isso que eu vou mostrar agora. Qual é o perfil da análise que eu faço? São as setorizações. Você vai ver agora. Então, a partir da escolha da tipologia, né, eu desenvolvo mais, eu começo a analisar de forma mais aprofundada a legislação. Então, existe o terreno, existem os afastamentos adotados, né, o pavimento, a altura desejada, e eu começo a fazer uma setorização em cada pavimento. O pavimento subsolo e o pavimento térreo é onde eu consigo solucionar de forma mínima, onde eu tenho que solucionar de forma mínima 2 aspectos principais: a circulação vertical, a circulação horizontal e um terceiro aspecto, que é o estacionamento. Sem estar solucionado esses 3 momentos, o meu produto pode ter um risco muito grande de se alterar e não caber o produto posteriormente. Aqui é um exemplo, vou voltar na imagem anterior. Aqui é um exemplo de como é a setorização do apartamento. Eu não resolvo layout. Então, isso aqui poderia ser um prédio comercial, que é o caso de vocês. Eu não vou resolver layout de sala, não vou resolver onde vai ter banheiro, nem nada disso. Mas eu sei qual que é a área estimada. Eu sei que um apartamento de 3 quartos tem 75 metros quadrados normalmente, que é o perfil que a gente está trabalhando. Existem 3 quartos de 90, de 80, de 75, no mínimo 73 ali. Certo? Então, através de uma biblioteca que eu tenho, através de referências de projetos de plantas baixas, eu vou construindo a minha biblioteca de perfis de apartamentos, de perfis de usos de setores. Tá claro? E aí Poderia voltar no slide anterior? Vou voltar. Aí eu vou trabalhando essa setorização. Esse aqui é um exemplo que onde eu tenho já uma biblioteca de circulação vertical e uma biblioteca de circulação de escada e de elevador com padrões. Claro que vão tendo particularidades, mas pela experiência do escritório, a gente já vai escolhendo melhores métodos construtivos, melhores métodos de circulação. A gente vai colocando, esse aqui é colocar elevador e escada um de frente para o outro. Ter os shafts, por exemplo, do lado esquerdo, em ambos os lados, né, para criar uma simetria e por aí vai. O que é fundamental aqui? A gente dimensionar os espaços de circulações, as áreas de circulação tem que ser no mínimo 4,70, adotamos 5 metros, ter o gabarito do raio de giro, ter a rampa no máximo inclinada de 20%, e ter a disposição das lojas mínimas aqui. Aqui a gente fez uma rua particular lá, que cruzava uma quadra a outra. E além disso, vou voltar aqui, existe a tabela de índice urbanístico. Aqui que é interessante, a tabela do que a prefeitura permite e o que o projeto está usando. Então, cada prefeitura permite 4,50 de afastamento de front. Permite afastamento lateral, deixa eu ver aqui, que acho que está errado. Altura máxima permitida. Vamos pegar aqui um exemplo. PDU 4,5 está sendo usado 2,07. Não sei se isso aqui está 100% preenchido certo, tá, gente? Peço que desconsiderem.
Mas tá estranho. Mas o que eu gosto de apresentar é isso. O que meu projeto está sendo usado e o que o plano diretor me cobra como mínimo ou máximo. E aí que eu apresento quadros de áreas, quantidade de vagas e o quadro de áreas por pavimento. Isso aqui é que eu espero que vocês façam neste momento. Se vocês conseguirem resolver a circulação inicial, já com uma primeira ideia, ótimo. Mas não se preocupe ainda com isso. O que eu quero ver é como se fosse uma disposição geral dos setores, não necessariamente as vagas, mas quem conseguir avançar na vaga também vai ser bem-vindo, mas não é obrigatório. Aqui não precisaria ter as vagas. Se eu colocasse uma vaga 25 metros quadrados aqui, eu teria mais ou menos as disposições dela. Claro que não fazendo isso, não fazendo o desenho da vaga, o risco é maior de mudança, beleza? Essa setorização de forma mínima seria no térreo? Somente no térreo, ou o térreo, se tivesse um subsolo, também seria subsolo? O sobre subsolo também. Eu vou mostrar aqui depois um outro exemplo. Então, essa solução que eu dei aqui para o térreo, poderia ter no subsolo também, que basicamente teria as vagas e a circulação e a rampa, não teriam as lojas. Avançando aqui. Daqui a pouco eu vou ter que criar outro link, tá, gente? Peço perdão aí. Avançando, a gente tem a setorização, então, do pavimento tipo. Aí eu fui, assim, avaliando setorizações diferentes. 2 quartos, 4 apartamentos, 3 quartos nos cantos, 2 quartos no meio. 2 apartamentos de 3 quartos no canto, 4 quartos no meio. Incluindo apartamento de 1 quarto. Vocês estão vendo que cada plano tem uma setorização? Eu vou fazendo simulações rápidas e esquemáticas que me deem possibilidades do projeto. E aí, a partir disso, eu escolho a melhor. E aí, eu vou detalhando. E aí, por fim, depois, o projeto já é contratado, já vira em nível de estudo preliminar, eu faço a solução do projeto. Então, aqui, a solução adotada foi essa setorização aqui, ó. Cadê ela? Não está nem desenhada aqui. Apartamentos de 3 quartos no canto, deste lado e deste lado. Apartamentos de 2 quartos aqui e aqui. E apartamento de 1 quarto aqui e aqui. É como se fosse um L, o prédio. A solução foi dessa maneira para poder permitir com que os apartamentos de 2 quartos eles tenham a varanda com bastante visibilidade e iluminação. O de 1 quarto acaba tendo também um pouquinho, né? Seriam testadas as principais aqui. Mas principalmente o de 3 quartos e 2 quartos, eles têm que estar com essa vantagem. E aqui existe uma tabela com todas as áreas, né? E por fim, eu faço também uma fachadinha. Então, esse aqui é como se fosse um estudo de viabilidade um pouco mais completo, avançando algumas etapas do estudo preliminar. Então, aqui foi feito no Revit mesmo, com somente Revit, nem Photoshop, nem nada. No Revit eu consegui colocar céu, consigo colocar passarinho, consigo colocar pessoas e que dê uma carinha para o projeto. E aí eu consigo ilustrar o projeto de uma forma já mais conceitual, mas um pouco mais rica em detalhes. Ficou claro para vocês? Assustador. Assustador. Não, vocês vão estar tranquilos, cada um dentro dos seus limites, né? Lembrem, vocês têm que comparar. Isso é um escritório desenvolvendo projeto, com equipe e tudo mais, né? Vocês vão conseguir avançar também dentro dos limites de vocês. Mas eu trago, assim, práticas do... Deixa eu ver aqui quem falou. Não, eu ia falar... Pode falar, Rosa. A professora de sistema estrutural falou para a gente nunca começar a fazer lançamento de pilares e vigas na garagem, e sim no pavimento tipo. Uhum. Isso é importante. Na verdade, a minha opinião, como arquiteto, eu acho que é ter mais ou menos os dois. Por quê? Não adianta você solucionar o tipo e lá no estacionamento você fazer vigas de transições. Não é proibido ter vigas de transições, mas deixa o empreendimento muito caro. Então, normalmente, você tem 3, 4 vigas de transições apenas. Por isso que o ideal é você fazer ele integrado, conjugado. Eu gosto de fazer o estacionamento já distribuído, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, já distribuído através de 4 vagas ou 3 vagas, de acordo com o vão
que o construtor deseja, e eu já faço o desenvolvimento do meu projeto de arquitetura também pensando nesses pilares lá em cima. Ou seja, vão ter pilares que eu não vou conseguir solucionar. Lá eu dou prioridade no apartamento, obviamente, mas eu já faço essa compatibilização, entendeu? São os dois ao mesmo tempo. Ficou claro, Rose? Depois eu vou ilustrar, mas para mim a forma correta é não só fazer o lançamento no tipo, fazer também no subsolo e fazer com que o tipo seja prioritário. Essa é a minha opinião. Isso mesmo. Perfeito. Será que precisa de fazer outra videochamada aqui? A gente encerrou a outra. Deixa eu ver aqui. 19h50, a gente começou a outra, 19h20. Deixa eu ver se eu avanço mais um pouco aqui. Comenta. Bruno, você vai disponibilizar esse material para a gente? Vou. Eu vou só ter que apagar um ou outro slide ali, que são projetos em andamento, mas eu vou disponibilizar. A maior parte dele, 90%, vai estar aí. Até agora, tudo vai estar disponível, tá? Tá, obrigada. Um outro exemplo de estudo, gente, esse aqui foi lá num projeto lá na Praia do Canto. E ele foi interessante. É um terreno que também dá aspecto para 2 quadras. O que tem de interessante nele? Como a gente usou o diagrama, que é o que vocês vão usar. Por isso que eu peço para vocês fazerem, porque é algo comum da gente desenvolver o projeto, né? Apresentar para o cliente. Tem gente que pensa assim, isso eu nunca vou apresentar para o cliente. Pelo contrário, quem apresenta é um aspecto a mais para poder enriquecer o projeto e também passar uma mensagem, comunicar melhor o projeto para o cliente. Então, à direita aqui, ó, a gente tem os diagramas por pavimento. Ó. Subsolo em cinza, o pavimento térreo com lojas no térreo. Essa seta laranja ilustra que a quadra ela tem uma fruição pública, mas não pública, ela é privada, né, quando fecha à noite, obviamente, mas ela tem essa fruição. Em cima existe mezaninos e também áreas de lazer e a torre verde. E aí a fachada esquemática no Revit. E nesse projeto eu fiz um Photoshop. Essa fotomontagem aqui é 100% Photoshop. Eu peguei o Revit, fiz esse 3D aqui, a gente pegou ele, tá vendo o verde aqui, por exemplo? Ele virou esse painel verde aqui. E a gente pegou o Starbucks, colocou lá ilustrando. A gente sempre desenvolve pelo menos uma fachada, uma vista apenas, para mostrar o conceito. E a partir disso a gente vai alterando, vai desenvolvendo o projeto de forma geral. Mas dominar essas ferramentas de fotomontagem, dominar uma ferramenta de um software mais especializado em BIM, facilita você criar de forma mais rápida e comunicar também a ideia do projeto. Beleza. Você falou que foi qual programa, Bruno? Isso aí? Foi Revit com Photoshop. Ah, tá. Não tem nenhum renderizador, Lumion, 3D Max, nada disso.